Muito bom dia a todos. De facto, para mim, é um grande prazer estar aqui, e sendo eu um homem religioso, convictamente religioso, a verdade é que falarei aqui como farei uma abordagem científica, e começarei do presente para chegar ao tema da minha palestra. Em 2000, Manuel Castells, o famoso sociólogo catalão, foi convidado pela presidência portuguesa da União Europeia para falar livremente, despindo aí até a sua condição de cientista e falar como pensador, sobre a questão da identidade europeia, sobre se existiria ou não uma identidade europeia. E é curioso porque nessa altura estava-se a discutir o projeto de Constituição Europeia, que, como sabemos, veio a ser rejeitado em 2 referendos na Holanda e na França, e falava-se muito da possibilidade de uma inscrição do cristianismo como fundamento e como referência da Europa. Essa pretensão, curiosamente, foi apoiada por diferentes confissões religiosas na Europa, mas veio a ser rejeitada pelos convencionais e depois veio a ser rejeitada também nos referendos. Mas Manuel Castells dizia o seguinte, dizia ele, em vão se encontrará uma identidade europeia em razões religiosas ou culturais, porque isso é um fator divisório entre os europeus, sê-lo-á para sempre, e dizia ele outra coisa. De facto, o que une os europeus é uma crença, é a crença de todos na democracia. É muito curioso porque os factos, em parte, falsificam esta tese de Manuel Castells. Ele é catalão, é um pró-independentista, aliás, utiliza muitas redes sociais atualmente para defender o ponto de vista independentista, mas, na verdade, sendo os europeus maioritariamente, ou considerando-se favoráveis à democracia, na verdade, têm entendimentos diferentes do que são os pressupostos da democracia. E é muito interessante porque, vivendo numa época, ou num tempo pós-moderno, refletir sobre o Lutero, será que ele foi um construtor da modernidade ou não, faz-me lembrar ainda uma outra coisa que já terá sido debatida. Eu, infelizmente, ontem não pude estar no Congresso, mas há vários escritos, como sabem, do professor Eduardo Lourenço, onde ele diz, refletindo também, ele sendo um europeísta e refletindo sobre as possibilidades de construção de um sólido projeto europeu, diz ele, bem, essa chave da União está perdida desde a reforma luterana. Ou seja, não comungando dos princípios de Manuel Castells, ele, aliás, também é um europeísta, mas considera que assim é. Ora bem, interessando-me eu profundamente, e essa sendo uma questão marcante, nós muitas vezes olhamos sobre o papel, refiro-me ao papel das religiões no mundo contemporâneo, preocupando-nos nós muitas vezes com a clivagem entre muçulmanos e enfim, as ameaças que os muçulmanos, enfim, poderão apresentar para digamos, a civilização ocidental. É muito importante refletir sobre o papel do cristianismo e sobre os entendimentos que possa haver entre os cristãos, nas suas divergências também, sobre esta temática. E falar de Lutero a propósito de política, na verdade aqui já se disse, o Dr. Timóteo Cavaco já disse aqui coisas muito interessantes, e designadamente quando fala nesta pluralidade de atores no mundo protestante, a importância das cosmovisões de cada um, por um lado, e, por outro lado, no papel central de Lutero. E, de facto, há que reconhecer aqui um papel central a Lutero. Mas há que reconhecer, e há ampla bibliografia também nesta matéria, e isto extravasa a própria reflexão sobre Lutero e entra, digamos, na compreensão do que é a política e de como se faz a política, que é a importância da individualidade. Aqui, de facto, falamos de muitas pessoas, mas não podemos ignorar a pessoa de Lutero. Ou seja, é a velha questão de saber o que é que faz a política, se são os atores ou se são as estruturas. Enfim, eu não vou entrar por esta temática, mas eu recordo-me
da minha adolescência, de ler um texto publicado pela Arménio Editores, precursora da Almedina, de um professor católico da Universidade de Colónia, onde ele falava de Lutero, estamos a falar dos anos 50, onde ele dizia, bem, Lutero poderemos ver de uma perspectiva católica, enfim, como alguém, como um desviante, mas há que integrá-lo dentro daquilo que é uma Igreja Católica mais amplamente considerada. Ora bem, eu creio que o contributo cristão para a política, ou do pensamento cristão, é muito importante. É muito importante. E olhar para Lutero, há de facto muitas questões que se põem nesta chave, não é? Será que ele foi um precursor da modernidade, ou era na verdade ainda um homem da Idade Média? Esta é uma velha questão e há importantes autores luteranos, inclusive, que o veem ainda como um homem da Idade Média. Há uma coisa que parece que é certa. Todos nós nos lembramos da posição de Karl Marx. Karl Marx elogia a posição de Lutero e da Reforma Protestante como um marco teórico na compreensão da Alemanha. E depois ele diz, é claro que há ali uma análise, a resposta não é esta não é a solução, mas a perspectiva é a perspectiva correta e, portanto, ele coloca Lutero e coloca dentro digamos assim, do esquema revolucionário alemão. De uma coisa parece clara, e esta também é a forma como eu olho para esta temática, a importância das personalidades, mas não podemos pensar que a reforma de Lutero se iniciou em 1517, no dia 31 de outubro de 1517, com a publicação das famosas 95 teses. Na verdade, temos de olhar para todo um conjunto de outros autores com quem ele se relacionou, e, portanto, compreendendo, e outros que foram contemporâneos dele, mas pensar nisto. A história da Reforma Luterana não começa em 1517. É anterior também e tem efeitos depois. Há que não esquecer, também como vários autores destacam, que isto vale para Lutero e vale também, por exemplo, para Calvino, eles foram, antes de mais, teólogos. E nesse sentido, discordo da posição de Marx quando vê aqui uma qualquer intervenção de forças profanas. Não, eles agiram. O que move Lutero e o que move os outros reformadores é, de facto, um verdadeiro sentimento, um sentimento religioso. Aliás, nós sabemos, isto também, por exemplo, Trotscher fala nisto. Ele, na verdade, e estou a falar de um autor luterano, ele teria querido, enfim, preservar a unidade do cristianismo, e esta é uma ideia claramente agostiniana e uma ideia, se quisermos, medieval. Ele ainda, enfim, acreditou na possibilidade de um concílio e também da intervenção secular que permitisse, e é quando ele percebe que isso não é possível que ele avança. E avança de uma forma que, enfim, eu não tendo muito tempo, e já me desviei aqui completamente da leitura dos meus textos, eu diria que, olhando para um ponto que me parece crucial e que também já aqui foi referido. Ele, de facto, é um teólogo e a teologia de Lutero, enfim, já aqui foi dito, baseada em pontos principais: a autoridade da Bíblia e a supremacia de Jesus, a justificação pela fé, o sacerdócio universal dos crentes, a ideia que ele tem de comunidade ou de igreja cristã, e depois também a questão dos sacramentos, a redução para 2 sacramentos. Enfim, não vou entrar aqui, que também não seria relevante a polémica que teve com o Zwingli sobre a questão da presença real ou não de Cristo na Eucaristia, mas, de facto, não sendo vontade dele, intenção dele fazer política, e sendo, ou seja, a formação, digamos, a construção da perspectiva luterana nasce de preocupações verdadeiramente religiosas, tem efeitos que são efeitos religiosos, mas também tem efeitos políticos. E é aqui que vale a pena investigar, porque não há dúvidas que
quando fala da supremacia de Jesus e da autoridade da Bíblia, naturalmente que põe em causa claramente a perspectiva tradicional católica de uma igreja que servia de intermediária entre Deus e os homens. E ele naturalmente diz, não, há aqui esta relação direta que diminui consideravelmente o peso da igreja. Depois também o facto de apresentar a Bíblia como a mais alta autoridade em questões religiosas relega naturalmente a tradição católica e a patrística para segundo plano. Aliás, há um facto que é muito notado, mas que me parece que nem sequer é dos mais importantes, o falar-se de Martinho Lutero como o tradutor da Bíblia. Enfim, foi, para alemão, mas assim como outros, enfim, e haverá aqui quem saiba melhor do que eu esta temática, mas ele, além de tradutor, ele de facto era mais do que isso. Ele era um comentarista, ele era um teólogo. E, portanto, isso ajudou a eliminar, digamos assim, tudo o que estava entre Deus e os homens. Tudo isso tinha que ser eliminado e, portanto, a Bíblia e Jesus Cristo, ou as Escrituras e Cristo como os únicos mediadores. Mas depois também a questão da justificação pela fé. Isto serve o mesmo propósito. Isto é, não há aqui uma desvalorização das obras, mas as obras são sempre consequência da fé. Aliás, o título do livro que escreveu em resposta ao livro-arbítrio de Erasmo, em 1525, ele fala que a vontade do homem é escrava do mal. A verdade é que isto leva-o a criticar uma série de situações, designadamente, e isto está muito presente em alguns dos seus sermões, o próprio modo de vida que ele levou, ou seja, a vida monástica serviria fundamentalmente a questão das obras e não propriamente a questão da justificação pela fé. E, portanto, esta é de facto, quando ele diz agora, sei com toda a certeza, Deus não olhará para o hábito monástico, mas para o seu Filho Jesus Cristo que apagou os meus pecados, de facto, assim como a afirmação da superioridade de Cristo serve para reduzir substancialmente e funciona como uma crítica política ao papel da Igreja instituída. Naturalmente que também a ideia do sacerdócio universal dos crentes funciona nesse sentido, embora, e aqui eu não sei se talvez no debate possamos ter alguma ocasião para discutir isso, eu devo desde já defender uma tese, aliás não sou o primeiro a defendê-la, que é a questão de saber se ele é um autor moderno ou não é um autor moderno, ou um precursor da modernidade, ou se é, na verdade, a sua teologia é fundamentalmente uma continuação da teologia medieval que ele tenta simplificar e que ele tenta fazer de outra forma. E eu acho que ele não é um autor moderno, nem tampouco pré-moderno, mas olhando para o protestantismo como um processo, e aqui já foram falados, enfim, as várias correntes, por certo que há efeitos que se repercutem num processo de modernização. Aliás, hoje já houve aqui alguns debates interessantes sobre questões que preocuparam Lutero, ainda que indiretamente, por exemplo, as questões da educação, e não há dúvidas de que outras correntes, enfim, desta grande, linha protestante, contribuíram mais para a modernidade do que o próprio Lutero, por exemplo, toda a corrente anabatista. Aliás, o Max Weber, na sua ética protestante e o espírito do capitalismo, ele fala, e ele é modesto ao referir o papel do Lutero, muito mais Calvino, ou seja, a teoria da graça não desempenhou nessa matéria o papel que, por exemplo, a teoria da predestinação exerceu.
E isto tem que ver, por exemplo, eu estava a falar da questão do sacerdócio universal dos crentes. Na verdade, ele aqui desmente, combate, nega a ideia católica da hierarquia. Na verdade, todos os crentes são iguais, todos podem pregar. Há aqui uma diferença, que é uma diferença de função, não uma diferença natural, mas até, ou seja, ele defende isto no seio da Igreja, mas fora da Igreja, eu já falarei sobre isso mais adiante, não há dúvidas de que ele continua a defender, enfim, decorrente da sua divisão entre o reino temporal e o reino espiritual, ele, na ordem do reino temporal, continua a considerar, a admitir uma hierarquia social. E, por exemplo, não podemos ver nesta igualdade dos crentes, enfim, digamos, um esboço da igualdade moderna. Na verdade, não é isso, porque, enfim, isto merece outro tipo de debate. Mas, de facto, contesta a ideia de uma ordem social, dentro da Igreja, de uma ordem social baseada numa hierarquia que prevalecia na época e que decorria já do pensamento filosófico grego de Platão e Aristóteles. De facto, estreitamente relacionado com a ideia do sacerdócio universal dos crentes é também a ideia luterana de Igreja, que há uma conexão aqui claramente com a doutrina da sola aula, precisamente, que Lutero realmente contribuiu para criar uma igreja nacional, uma igreja territorial, e, portanto, essa, sem dúvida, uma igreja enfim, visível. Depois também a questão eu não me vou demorar aqui, mas a diminuição dos sacramentos, do número de sacramentos que se consideravam verdadeiros sacramentos, pois também diminui o poder da Igreja sobre os fiéis, porque lá está, diminui uma dimensão que ele contestava muito na Igreja de Roma, que era uma Igreja, enfim, imbuída de poder temporal. Procurando sumarizar duas ou três coisas, o Volin fala de, e isto é uma coisa muito interessante no Lutero, do pensamento religioso despolitizado que tem uma profunda influência na evolução posterior das ideias políticas. É muito curioso, olhando para dois líderes políticos da Alemanha dos séculos XX e XXI, o primeiro chanceler após a Segunda Guerra Mundial, Konrad Adenauer, um homem da área ocidental, marcadamente católico, e essa pertença católica influenciou muito a sua atuação política, ou a atual chanceler, do mesmo partido, mas filha de um pastor protestante, e procurar perceber de que modo há ali, de facto, diferenças. Aqui há dias passou na televisão portuguesa uma reportagem muito interessante sobre toda a vida de Angela Merkel, e de facto, é claro, o facto de ser filha de um pastor protestante e de ter tido uma educação, digamos assim, luterana, influenciou muito a sua maneira de ser. Seria interessantíssimo falar sobre isso, mas aqui não há tempo. Eu procuraria finalizar, enfim, com duas notas apenas. Uma primeira sobre e isto é de facto uma dimensão importante em Lutero. Este autor, que é um autor, como digo, um autor que tem o seu quê de medieval, de facto, ainda faz parte dessa tradição medieval tardia, pega num princípio, que era um princípio medieval, um princípio digamos, da Igreja, que era a distinção entre o mundo temporal, ou como ele depois vem a dizer, entre o reino temporal, secular, ou reino do mundo, por um lado, e o reino espiritual, ou reino de Deus, por outro, estabelecendo aqui uma pequena diferença muito significativa. É que Lutero não afirmará a superioridade da ordem espiritual sobre a ordem temporal. E ele distingue isto muito claramente. Ou seja, este homem que não se preocupava
primacialmente com questões políticas, faz uma clara distinção entre aquilo que é função dentro do chamado reino do reino espiritual e aquilo, ou seja, em que prevalece a palavra de Deus, e depois aquilo que deve ser o reino temporal e onde prevalece a força da espada. Ele aí, enfim, ancorado em autores como São Paulo e Santo Agostinho, defende uma perspectiva que hoje diríamos que não é, enfim, que hoje se pode considerar, enfim, e que se deve considerar até uma perspectiva conservadora, não é? Que é esta perspectiva da ideia da obediência ao poder temporal. Aliás, uma das críticas muito fortes, aliás, há 2 dias, salvo erro, saiu um artigo do professor Viriato Sormanho Marques no Diário de Notícias, onde ele, enfim, traça um cenário, enfim, eu diria, com o seu quê de negativo de Lutero e fala enfim, da forma como foi oprimida a rebelião dos camponeses, que incluía até o caso de um reformador, mas ele, de facto, não considerava, por regra, o direito de rebelião como um direito aceitável. De facto, e isto aqui não é moderno. Como é verdade que ele fala da possibilidade, em certas situações, de haver uma espécie de, digamos, reserva de consciência e de desobediência, mas sempre em relação ao poder temporal, mas passivamente, porque ele crê, de facto, que se existe um tirano, é o próprio Deus que haverá de deitar abaixo o tirano e, portanto, o cristão deverá obedecer ao poder temporal. Uma última nota mesmo. Tenho pena, enfim, certamente por males da minha exposição, de não ter falado nisso, em questões como liberdade de consciência, tolerância religiosa e, obviamente, separação entre a Igreja e o Estado, que hoje para nós são não me parece, e não parece a outros autores, que Lutero tenha tido aí uma posição moderna. É verdade que no início da sua, enfim, atitude contra a Igreja de Roma, há ali, de facto, uma afirmação de uma liberdade de consciência, mas depois também é muito notado que, tal como os católicos, também luteranos, e o próprio Lutero aqui, e depois também noutras áreas de influência protestante, enfim, também se perseguiram os adversários por razões religiosas. Portanto, eu diria que é muito importante retomar, na linha desse professor de Colónia, retomar o pensamento de Lutero, porque naturalmente tem que ser contextualizado. Lutero vive no século XVI, mas também de outros autores, mas Lutero é sem dúvida um autor principal, para procurar perceber o novo que teve a sua resposta teológica nos seus efeitos, neste caso, que me interessam particularmente, nos seus efeitos políticos. Muito obrigado.